Nessa conversa, vamos falar sobre Triângulo de Fogo. O que seria o Triângulo de Fogo, professor Jairo, para as pessoas que vivem a indústria no dia a dia? Roca, o Metaindústria, a gente já recebeu mais de 330 empresas, mais de 1.800 pessoas estiveram lá. E a gente não é só uma visita, né? Porque a gente interage. E dentro dessa interação, a gente percebeu o seguinte, que o Triângulo de Fogo é justamente aquilo que são os obstáculos que a maior parte das indústrias apresenta para a gente para dizer o seguinte, por que eu não começo nessa minha jornada da indústria? Por que eu não começo nessa minha jornada de inteligência artificial? Então, como é um triângulo, né? O primeiro vértice do triângulo é relacionado à estratégia. Tem muitas empresas que ainda consideram IA como mais uma ferramenta que está aí e não com o poder que ela tem de fazer a transformação. Tá? Esse é um dos principais problemas. Então, as empresas, o CEO da empresa não consegue entender aquilo, não consegue dar um direcionamento para a empresa, ou até muitas vezes, Roca, acontece uma questão assim que parece até uma ampulheta, né? O CEO está interessado, o C-Level está interessado nisso, mas você tem um grupinho ali, daquela média gerência, que não deixa passar, né? Não deixa nem passar a informação para baixo e nem o que está acontecendo para cima. Então, isso acontece. O segundo vértice está relacionado à tecnologia. Tá? Então ainda tem muita daquela coisa assim, mas será que eu preciso ter uma nova máquina? Será que eu preciso ter um novo processo? Será que eu tive... Não, mas isso é muito caro, isso eu não consigo fazer. A gente percebe também, nessa questão de tecnologia, que tem que existir uma interação, que até agora era uma interação menos próxima, entre o pessoal de TI e o pessoal de operação. A TI vai entrar no chão de fábrica, tá? E não só para ter os operadores ali com os seus controladores e tal. A TI vai estar controlando essa inteligência artificial que vai estar no chão de fábrica. Sinergia total. Sinergia total. Inclusive, o pessoal de TI aprendendo o jargão da operação e a operação entendendo o jargão da TI. Tá? E a terceira parte do triângulo é justamente a parte de capacitação. Tá? Então, muitas vezes, né, a gente percebe, é interessante, as empresas querem fazer aquilo, já conseguem entender que vão ter que fazer essa junção de TI com aquele que a gente chama de OT, né? IT e OT, mas falta a capacitação. Que seria pessoas. Que seriam as pessoas. Pessoas capacitadas para poder trabalhar nesse mundo. Tá? Perfeito, muito bem. E se, por acaso, um desses lados só forem usados, né? Isso é bastante comum. Que preço se paga isso no futuro? Eu diria para você que se você tem um lado mais forte, por exemplo, se você tem um lado estratégico mais forte, um C-Level que realmente dá suporte, os outros dois eles vão acontecer. Sim. Certo? Se você tem, mas por exemplo, se você não consegue colocar isso num programa de capacitação desses profissionais, você vai ter problemas na hora de fazer a implementação. Se você não consegue colocar o pessoal de TI falando com o pessoal de OT, você vai ter problemas. Tá? Então, o triângulo ele é justamente para mostrar o seguinte, eu preciso dos três lados. Se eu não tiver os três lados, vai dar problema em alguma coisa. Tá? Não adianta só ter a vontade de dizer a nossa empresa inteira, né? Aquelas famosas, né? Missão, visão, valores. Né? A nossa empresa emprega inteligência artificial para obter o melhor. Se aquilo não deixar de ser só uma coisa que está lá escrita para as pessoas, né? Oh, nossa, que coisa, legal, né? Se realmente aquilo não estiver sendo colocado de fato, as coisas não vão funcionar. Quer dizer, o triângulo é realmente, você precisa dos três partes. A tríade aí é fundamental. É fundamental. É como se fosse uma unidade própria, né, para conquistar aquilo que se deseja. Exatamente. E que seria as questões que a gente já levantou, que é você ter maior produtividade, melhor qualidade, né, e diminuição de custos, mitigação. A gente vai perceber, né, que o padrão de
procedimentos operacionais, eles vão mudar um pouco. Tá? Outro dia no laboratório, Roca, eu recebi lá uma pessoa que ele era o gerente de TI da empresa. E aí eu provoquei. Falei assim, olha, tá vendo aquele PLC que hoje é um controlador, é um hardware específico e tal? Eu falei para ele assim, ó, esse PLC aí, ele vai ser um aplicativo no seu data center. Então vai deixar de ter aquele ambiente, aquele dispositivo físico e aquilo vai virar um aplicativo no data center dele. Tá? E ele falou assim, de jeito nenhum. Eu falei, por que não? Ele falou, de jeito nenhum. Hoje, quando dá problema na fábrica, eles chamam lá o pessoal da fábrica. Você já imaginou se der problema lá no data center, né? Se perder lá, o PLC é o controlador lógico programável, né? Aquilo que controla as máquinas, né? Então o pessoal vai me chamar no final de semana. Falei, vai, né? Então você vai ter que ter essa junção, né? das linguagens de IT, né? De TI com o pessoal de operação. Você quer ver uma outra coisa que é super interessante ver? O pessoal de TI, todo o pessoal de TI entende muito bem qual que é a importância da segurança, da cibersegurança. Sim. Certo? Então o gestor de TI chega no chão de fábrica e vê aquela máquina que está operando com Windows XP. Tá? Ele fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou colocar isso na rede? Aí ele chega para o pessoal de operação e fala assim, você tem que fazer um upgrade nessa máquina. Aí o pessoal de operação fala assim, tá, como que eu vou fazer um upgrade nesse negócio? Aí chama lá o fornecedor. Se o fornecedor ainda existir, né, às vezes o fornecedor nem existe mais, ele vai falar assim, tá, mas não dá, isso aqui já é um negócio passado, não dá para... Então, essa linguagem, né, você vai ter, o pessoal de TI vai ter que entender o seguinte, não, aquela máquina lá que hoje opera lá com Windows XP, eu não consigo fazer upgrade daquilo. Tá? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar formas de proteger aquilo utilizando outros dispositivos, porque ali eu não posso mexer. Então aquela coisa assim da adaptação das linguagens vai ter que acontecer para que o triângulo de fogo ele consiga, né, a empresa consiga passar pelo triângulo de fogo. Por isso que a gente não chamou só de triângulo. É um triângulo de fogo. Você tem que pular por esse triângulo de fogo para chegar na próxima etapa. E você, para isso acontecer, você acha que é necessário um treinamento, uma boa conversa, enfim, para que essas três áreas, né, quase que concorrem entre si, possam se juntar e caminhar para um... vai ter que estar todo mundo imbuído no mesmo... aquela história que eu falei até na outra conversa que nós tivemos, né? Se você não estiver fazendo alguma coisa, um chinês vai fazer por você. Sim, perfeito. E na hora que o chinês chegar aqui, não adianta o pessoal de TI falar assim, mas isso não é problema de TI. Ele vai morrer do mesmo jeito. O barco vai afundar do mesmo jeito. E a hora que o barco afunda todo mundo. Sim. Então, essa conscientização, ela vai ter que acontecer. Tá? O ambiente estratégico, os líderes, eles vão ter que entender que aquilo é importante. Tá? Então, essa informação vai ter que correr dentro da empresa e a base, né, que é o conhecimento, que são as pessoas, isso também vai ter que ser feito muito treinamento. Tá? Mas como eu te falei, Roca, você não precisa ensinar para esse pessoal o que é machine learning, o que é deep learning, como que funciona uma rede convolucional, como que funciona um transformer, isso você não precisa. Muitas vezes, né? Eles precisam entender o seguinte, agora como o carro funciona? Perfeito. Onde é o pedal do acelerador e onde é o pedal do freio? Perfeito. Essa vai ser a nossa fronteira em fazer esse novo aculturamento desse pessoal. Aonde que a indústria pode ajudar nesse conceito do triângulo de fogo para a empresa? Bom, Roca, quando a gente montou a Indústria Precisa, a gente partiu de 4 pilares principais. O primeiro é, o que eu preciso fazer? Então, se você não sabe como que você tem que começar, a Indústria Precisa pode te dizer, ela pode te analisar, ela pode te dar o caminho das pedras. Tá? O segundo ponto é como eu mantenho, porque começar é uma coisa e manter é a outra. Então a Indústria Precisa, ela pode te dizer como que você mantém esse ponto. O terceiro pilar, agora fugiu, me ajuda. Financiamento.
Financiamento e Ah, benefícios fiscais. É isso. A última é a Lei do Bem. Lei do Bem. Benefícios fiscais. Então é A terceira... Financiamento. Ou fomentos. Tá. O terceiro ponto é assim, é legal, o negócio está aí, muito lindo, maravilhoso, mas e o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Né? E a gente sabe, né, Roca, que dinheiro tem. Dinheiro tem bastante dinheiro lá no BNDES, no Finame, no Embrapi, FINEP, dinheiro tem. O que a gente precisa? De bons projetos. Perfeitamente. Então a indústria pode ajudar a trazer, a entender onde que você pode, quais são os melhores projetos que você pode colocar para buscar o dinheiro que está aí, que você pode buscar para montar o seu processo. Um deles, que inclusive é o nosso quarto ponto, que é uma injeção na veia, né? Lei do Bem é injeção na veia, certo? Sem dúvida. Para quem não conhece Lei do Bem, o próprio nome dela, né, já é um bom indicador. Indicativo. Lei do Bem é uma lei que incentiva a inovação. E quando você faz qualquer coisa hoje utilizando novas tecnologias, né, IA, gêmeos digitais, realidade aumentada, robótica colaborativa, robótica convencional, você está fazendo inovação. Sim. Então isso você tem, né, fomento muito forte que você pode... Na verdade, não é nem dinheiro que você recebe, é o dinheiro que você deixa de pagar, não é isso? Exatamente. A Lei do Bem, você tem a oportunidade de ganhar 20,4% daquilo que você gastou em inovação, você desconta do seu imposto de renda. É muito significativo. Isso no primeiro ano, porque o segundo ano é 27,2%, quer dizer... Você tem dinheiro na mesa. E muito mais, e o que é bastante interessante, que a indústria pode auxiliar também, é a questão do smart funding, que nós falamos sempre nisso, que é você criar a modelagem econômica. Você falou do bom projeto. O bom projeto tem que ser transmitido para quem está atrás do BNDES, atrás do banco, atrás da cadeira, da mesa do banqueiro, para entender o que é aquele projeto. Quais são os retornos, qual é o ROI direitinho, como que ele funciona. Então, você criar a modelagem econômica em cima de um bom projeto, não tem erro. Você vai ter carência de 9 a 11 meses, você vai ter juros baixos e que tem toda a condição de você pôr o teu projeto de pé, ampliar a empresa, a fábrica, tem todas as condições possíveis para fazer. Então, você tem, a indústria tem essa preciosidade de te mostrar o caminho, de como você se mantém no caminho, de achar o dinheiro para você. Exatamente. Inclusive te ajudando na parte de inovação com Lei do Bem. Com benefícios fiscais. Né, não é só dizer o que você tem que fazer, mas é como você vai fazer e como você vai pagar. E como vai pagar.